Olá, amados, querido, neste momento, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui neste momento, querido, para dar a minha humilde, simples opinião, meu ponto de vista a respeito do pregador mirim, o Miguel, a qual muitos estão aí defamando, criticando, persuadindo ele, perseguindo. Nós vimos, querido, que diante das Santas Escrituras, no Velho Testamento, a maioria dos homens e mulheres de Deus, eles também foram criticados, perseguidos. Você vê que formaram um conselho contra Pedro e João, para que eles não anunciassem mais o Evangelho, não falassem mais o nome do Senhor Jesus para ninguém. Aí Pedro e João dizem: julgai vós se é justo eu deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens. Então vimos aí que o Conselho Tutelar, juntamente com o Conselho de Pastores, estão agora impedindo o Miguel de fazer viagem, de pregar o Evangelho em algumas igrejas. Eu deixo aqui o meu ponto de vista. Qual é mais importante para algumas pessoas? Vamos lá, toda essa desavença, esses comentários, essa repercussão toda que está havendo, muitas das vezes é muitos cristãos ingênuos, que não tem sabedoria, que persegue o menino, que começa a denegrir, defamar, que começa a cortar vídeos. Às vezes ele faz uma pregação de 1 hora e meia, e corta ali um trechozinho pequenininho do vídeo e botam nas redes sociais, ali começam comentários, repercutir. Irmão, se você parar para raciocinar, nós estamos nos últimos momentos. Cristão está perseguindo cristão, defamando cristão. Você vê ateu falando mal de ateu, você vê macumbeiro falando mal de macumbeiro, você vê espíritas falando mal de espírito, e porque só os cristãos, a maioria tem esse talento de perseguir os seus próprios irmãos. Porque tem gente que não faz e quer impedir os outros de fazer. Vamos lá, alguns podem até dizer: mas pastor, ele é um falso profeta, ele está falando heresia, ele está falando asneira. Sim, ele ainda é vamos dizer assim, um adolescente, sua faixa de 14 anos, ele está ainda aprendendo, ele está ainda, vamos dizer assim, aprendendo a ter experiência. E no decorrer da trajetória ele vai aprender a se expressar o que deve expressar corretamente, falar o que deve falar corretamente, entendeu? E no decorrer desse tempo ele tem um aprendizado muito grande. Aí alguém pode dizer: mas ele é um falso profeta. Se ele é um falso profeta, ele vai prestar conta com Deus. Todos que são verdadeiros profetas vão prestar conta com Deus, e os que são falsos profetas também vão prestar conta com Deus. Eu não estou entrando aqui para defender ele. Não, para muitas coisas que ele fala que se torna heresia. Mas herege, né, como dizem. Mas eu estou aqui dando a minha humilde opinião. Para que perseguir? Para que parar? Agora eu pergunto: é mais importante? Não é melhor ele estar pregando o Evangelho? Não é melhor ele estar viajando, fazendo a obra de Deus, do que estar envolvido em drogas, do que estar envolvido em tráfico, estar assaltando, matando pessoas? Não. Para muitas pessoas, provavelmente seria melhor se ele estivesse matando, se ele estivesse traficando, se ele estivesse roubando, como a gente vê. Aí muitos jovens, adolescentes, envolvidos nas drogas, no tráfico, e o Conselho Tutelar não consegue barrar. Os pastores famosos, conhecidos, que tem título, tem nome, tem fama, não consegue parar. Aí eu pergunto: para que parar o jovem de pregar? Apenas chame a atenção, o oriente, o corrija, o ensine, para que ele possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Aí alguém pode dizer: mas ele não quer. Aos poucos ele vai aprendendo, a vida vai ensinando ele, o mundo vai ensinando ele. Ele vai subindo de degrau em degrau. E cada degrau que ele for subindo, ele vai pregando mais experiência. Veja quantos pregadores hoje que são renomados, são itinerantes, são conhecidos. Lá no passado, quando ainda não tinha muita maturidade, quantas bobagens não já falaram? Quantas heresias não já falaram? Quantas coisas já falaram pelo impulso da emoção, por naquele momento estar diante de uma grande plateia, de uma grande multidão, naquela emoção, sentindo aquele poder, aquela alegria, aquele avivamento espiritual, abriram a boca para falar heresia, falar asneira, falar coisas que promoveu o quê? Até muitos maus comentários. Então esse jovem, ele está crescendo. Aí eu faço a você essa pergunta: é melhor ele estar pregando o Evangelho ou estar traficando? É melhor ele estar pregando o Evangelho ou usando droga? É melhor ele estar pregando o Evangelho ou dando trabalho para a polícia? É melhor ele estar pregando o Evangelho ou dando trabalho para a família? O trabalho da igreja é resgatar as pessoas do mundo do pecado, das drogas, dos vícios, e trazer para a casa de Deus, restaurá-la, para que se tornem grandes pregadores do Evangelho, ganhadores de almas, servos do Senhor Jesus.
Então, queridos, essa é a minha humilde opinião. Você tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista, devemos respeitar o ponto de vista de cada um. Agora, na minha concepção, não é correto barrar ele de ministrar a palavra. Ele pode se esfriar, pode se desanimar, pode ficar contra a igreja, pode se abater, porque, querido, ele ainda é um adolescente. Agora eu digo, os falsos profetas do passado, alguém pedia eles de pregar? Não, eles continuavam pregando. Só tentaram parar os verdadeiros profetas no passado. Pode olhar, os apóstolos tentaram parar ele. Tentaram parar Ezequiel, tentaram parar Isaías, tentaram parar Daniel. E assim, sucessivamente, todos que fizeram a vontade de Deus. Tentaram parar João Batista, chegaram ao ponto de cortar o seu pescoço. Tentaram parar o próprio Jesus. Mataram, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, querido, essa é a minha humilde opinião. É melhor o Miguel pregando, é melhor o Miguel fazendo a obra de Deus. Embora cometendo esses seus vacilos, seus deslizes, falando alguma asneira, falando alguma heresia, mas ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai. Agora os cristãos é que estão fazendo isso repercutir muito. Ficam botando comentários desnecessários, ficam criticando, ficam perseguindo. Os cristãos têm que aprender a ajudar uns aos outros, a erguer uns aos outros, a fortalecer uns aos outros. E não estar perseguindo uns aos outros nas redes sociais. O que é que vai acontecer? Um jovem desse pode se esfriar, pode se desanimar, pode se desviar, pode nunca mais querer nem conversa mais com igrejas, não querer mais nem conversa mais com o evangelho, não querer mais nem saber, crescer revoltado, por causa que os próprios cristãos causaram essa grande repercussão em cima do nome deste adolescente. Eu, pessoalmente, oro por ele, intercedo por ele, quero ver o ministério dele continuar brilhando, progredindo, prosperando e avançando, e orando para que ele permaneça firme na presença do Senhor. Este é o meu ponto de vista. Não sei o seu, eu respeito o seu, mas oremos para que a igreja do Senhor não venha perder o foco de continuar maltratando, perseguindo e destruindo aqueles que Deus tenha levantado para que o evangelho seja propagado. Paulo diz, não importa da maneira que seja pregado, o importante é que o evangelho seja pregado. Um abraço, que Deus abençoe. Comenta aí embaixo, você pode comentar aí embaixo. Qual é a sua concepção? O que você pensa a respeito disso? Meu pensamento é este. É melhor ele fazendo a obra de Deus do que fazendo a vontade do diabo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.